Pessoal, tenho visto bastante pessoas comentando, né, nos vídeos, nas redes sociais, pessoas que estavam planejando há muitos anos fazer o seu intercâmbio na Irlanda com um propósito imigratório, ou seja, começar fazendo inglês, com um trabalhinho, juntando dinheirinho, depois aplicando para a sua área de trabalho no Brasil, mas para atuar com uma residência e depois futuramente conseguir uma cidadania irlandesa, né? Tenho visto muitas pessoas desistindo desse sonho por conta de muitos relatos de criadores de conteúdos, enfim, pessoas que estão colocando a real situação de se viver na Irlanda. E hoje, nesse vídeo, eu quero abordar aqui 4 dos principais pontos que mais estão botando medo nas pessoas, fazendo com que elas mudem os seus planos, ou seja, tentem até um outro país. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Pessoal, será que a Irlanda ainda é um bom país para se imigrar? Então nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Lembrando que aqui nós estamos já há 10 anos compartilhando a experiência dos brasileiros mundo afora. Então, se você tem interesse em tentar uma carreira internacional e não sabe por onde começar, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Nós temos aqui quase 700 vídeos com relatos de centenas de intercambistas da Enjoy Intercâmbio que participam aqui dos nossos podcasts, onde as pessoas podem compartilhar a sua experiência ali no dia a dia, experiência nua e crua vivendo no país, tá bom? Se esse vídeo ajudar, no finalzinho vocês deixam um like, que ajuda muito o canal a continuar a crescer, tá bom? Gente, eu entendo a preocupação de vocês, afinal, é um planejamento difícil, porque envolve muito dinheiro, envolve deixar uma vida, muitas delas, né, já consolidada no Brasil, né, com pessoas que já estão estabelecidas, que já têm, enfim, o seu círculo de amizades, a sua família e tudo mais, para tentar morar em um país de primeiro mundo como a Irlanda, por exemplo. Bom, a Irlanda, pessoal, ainda continua sendo, querendo você ou não, um dos principais polos econômicos da Europa, é o principal país de língua inglesa depois da saída do Reino Unido da União Europeia, ou seja, muitas empresas grandes estão se estabelecidas na Irlanda, principalmente da parte de tecnologia, como Google, Facebook, a maioria das redes sociais, Apple, né? Então, realmente é um país que, pelo fato de ter essa questão da língua inglesa, atrai muitos profissionais imigrantes mundo afora, né? E o país, obviamente, quando ele cresce muito rápido economicamente, o que ele faz? Ele atrai muitas pessoas de uma velocidade muito grande, fazendo com que esse país tenha algumas consequências que vá refletir na vida do brasileiro, tá? E aqui eu vou citar 4 pontos importantes que estão acontecendo, e isso é muito bom você saber antes de você começar ou tomar uma decisão, se realmente é algo que vai afetar ali esse seu projeto, ou se você vai embarcar dessa forma, do jeito que está, depois dessa reflexão, tá? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, pessoal, é o seguinte. O que mais as pessoas têm comentado ultimamente é a questão da xenofobia. Os irlandeses são pessoas racistas ou são pessoas que não gostam de imigrantes? Então, é simples de resolver isso, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. A Irlanda é um país pequeno, tem pouco mais de 4 milhões de habitantes, né? Então realmente é um país muito, muito pequeno, até menor do que um dos menores estados do Brasil. E a população pequena, recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes, até aqueles que eram a favor da imigração começam a perceber que o espaço da cultura local, ele está, vamos dizer assim, não que diminuindo, mas está aumentando muito outras culturas. Enfim, é uma série de fatores que fazem com que a pessoa que incentivava a imigração acabe se repensando se realmente essa imigração continua sendo algo positivo para o país. Se está sendo algo muito desenfreado, sem
leis sem limitações, como por exemplo está acontecendo em Portugal, onde Portugal aceitam pessoas da língua portuguesa sem precisar de um visto, né? Você como turista consegue aplicar para vagas de emprego, depois você troca o seu visto para um visto de residência, e as pessoas normalmente não são pessoas qualificadas, né? Pessoas que sem uma formação acadêmica e que acabam não somando para alguns setores ali do país, né? Trabalhando sempre ali na área dos serviços de sobrevivência mesmo, né? E a gente sabe que tem muitos países no mundo, como Austrália, Canadá, país de língua inglesa, né? Reino Unido, que eles aceitam muitos imigrantes, então eles precisam de milhares e milhares de imigrantes todos os anos, porém, você precisa ter o perfil que o país procura. Não adianta simplesmente você chegar dizendo que você sabe lavar prato, etc., que o país vai te dar todos os benefícios que eles dariam se fosse para um profissional de uma área que realmente está precisando ali, né? Então, às vezes, a preocupação da população é mais ou menos essa. É óbvio que, sim, existe sim pessoas com uma mentalidade muito atrasada, isso no mundo todo, tá? São pessoas que não gostam de imigrantes, isso é uma coisa que realmente não entra na minha cabeça, porque se a gente for parar para analisar, quem nesse mundo é de fato uma pessoa de raça pura, né? Quem nasceu em algum lugar, algum país, num canto desse planeta, que não é descendente, seus avós, seus tataravós, vieram de outras nacionalidades, né? Então, às vezes, essa pessoa que discrimina alguém que vem da Palestina, alguém que venha do, sei lá, da África ou que venha da América Latina, não gostam dessas nacionalidades, mas não sabe que seu tataravô, seu bisavô talvez, já foi, né? E você tem o sangue, né, dessas nacionalidades que a pessoa não aceita. Então isso para mim é uma mentalidade muito atrasada, tá? Muito atrasada. Mas se vocês querem saber o nível, né, de racismo na Irlanda ou pessoas que não gostam de imigrantes, basta você comparar com a situação do Brasil. Eu, na minha opinião, acho a Irlanda um dos países mais abertos para imigrantes no mundo, tá? Comparado com o Brasil, o que a gente vê de preconceito, racismo, xenofobia é extremamente menor. Mesmo considerando que é uma população pequena, se você for entrevistar a cada 100 pessoas, hoje você vai perceber que no Brasil as respostas podem ser mais negativas do que na Irlanda. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Na Irlanda, o que acontece se uma pessoa negra for pedir um táxi? Você acha que todos os taxistas vão parar? Você já se fez essa pergunta? Você, uma pessoa negra, você já teve experiências de chamar um taxista 1, 2 vezes, 3 vezes, Uber, e o Uber não vir para você por causa da sua cor? No Brasil, isso acontece e muito. Na Irlanda, eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo relatos de pessoas negras dizendo, olha, eu sofri preconceito, o taxista me viu e não parou, tá? Gente, eu morei na Irlanda durante 7 anos. Eu, vamos dizer assim, não tive nenhum caso, né, xenofóbico, assim, presenciei nada, nem comigo e nem com pessoas do meu ambiente de cotidiano. Porém, eu sou uma pessoa branca de olho claro. A minha esposa, mulher, em 7 anos presenciou diretamente com ela enquanto ela trabalhava num caixa de supermercado. Agora, será que na Irlanda, se uma pessoa negra entrar na loja para comprar um tênis, uma roupa, você acha que o segurança vai ficar seguindo essa pessoa para ver o que ela vai fazer, se ela realmente vai comprar alguma coisa ou se ela vai furtar algum item? O que você acha? Eu acho, na Irlanda, não. Isso não acontece. E no Brasil? O que vocês acham? Então, pessoal, assim, é óbvio que, né, a gente, infelizmente, para a gente não sofrer nenhum tipo de preconceito, seja lá de que cor, raça, gênero sexual, opção sexual e tudo mais você for, não importa. Você só vai estar seguro dentro da sua própria casa. Então, o que eu vou dizer para as pessoas? Você está saindo de um país que um dos países que pelo menos que eu já, vamos dizer, vivi, né, que é o Brasil.
Os países que eu mais vejo preconceito nas ruas, diariamente estampado na cara das pessoas, para ir para um país onde eu, sinceramente, acho que é uma população extremamente aberta para os imigrantes. Os irlandeses, eles sabem a importância da mão de obra de fora para a economia do país. A Irlanda não estaria despontando em economia se não fossem a ajuda dos imigrantes. Para quem não sabe, os brasileiros, olha só isso, os brasileiros estão no ranking da segunda nacionalidade com maior número de vistos aprovados para trabalhar na Irlanda. Ou seja, tem mais profissional trabalhando na Irlanda do Brasil do que todas as nacionalidades do mundo, né, que não são europeias, perdendo somente para os indianos. Então, tem muito brasileiro vivendo hoje no visto de trabalho, ganhando bons salários, porque para ter o visto de salário você tem que ter um salário mínimo, né? Acho que acima de 35 mil euros, alguma coisa assim, tá? Então, gente, a Irlanda é um país preconceituoso? Não. De longe, muito menos preconceituoso do que o próprio Brasil. Sim, existem outros países, né, se você colocar no Google, né, países mais racistas do mundo, você vai ver que a Irlanda ainda está lá embaixo, né, nos países da Europa. Outro ponto que as pessoas têm se preocupado muito é em relação à violência, gente. E aqui eu poderia novamente fazer o mesmo comparativo. Você está preocupado com a violência do Brasil ou você está preocupado com a violência da Irlanda? E aqui eu vou tocar no assunto que eu falo em diversos vídeos aqui. Gente, a Irlanda não se resume a Dublin. Se você está começando as suas pesquisas, saibam que a Irlanda tem ótimas cidades para você viver, estudar, trabalhar, morar, constituir uma família. Cidades como Cork, Galway, Waterford. Pequenas towns, né, como Athlone, como Naas, como Bray, como, enfim, Dún Laoghaire, tem dezenas de towns excelentes para você seguir uma vida, né? É óbvio que em Dublin, né, a maioria das oportunidades, dependendo da área que você for trabalhar, vão estar concentradas ali na capital de Dublin, tá? Porém, pessoal, a gente tem que sempre ponderar duas coisas. Primeiro, você não é obrigado a estar desde o primeiro dia, na cidade que você vai atuar futuramente, se é que vai mesmo. O que eu quero dizer com isso? A vida de um estudante intercambista brasileiro é simples, você viaja só com a sua mala de roupas. Quando você chega na Irlanda, vamos supor que você escolheu a melhor cidade para você guardar dinheiro, que não é Dublin. Tá? Muitas pessoas se iludem achando que porque a capital tem mais oportunidades, você consegue fazer mais horas de trabalho. Porém, o que poucas pessoas sabem é que em Dublin a cidade está extremamente saturada de pessoas. Os empregadores não podem, por lei, ficar dando muito mais do que as 40 horas semanais. Então, o que eles fazem? Eles contratam outras pessoas para poder suprir com a necessidade ali do verão, da alta temporada, para fazer os trabalhos de sobrevivência, trabalhar no setor de turismo. Existem cidades que são pequenas e, ao mesmo tempo, tem um giro muito forte de turismo, principalmente na alta temporada, fazendo com que não tenha mão de obra o suficiente na cidade, fazendo com que as pessoas tenham que contratar pessoas que trabalhem mais do que as 40 horas. Cidades essas que têm um custo de vida muito menor do que Dublin, tá? Já falei também muito sobre isso aqui no canal. Gente, importante que vocês façam a inscrição de vocês, porque todo semestre eu estou tentando atualizar cada uma das principais cidades na Irlanda sobre a educação, sobre a estrutura, sobre a economia, sobre emprego, custo de vida, etc. Então, seja um inscritinho aqui do canal para você não perder nenhum conteúdo, tá? Pessoal, voltando aqui à questão da violência. Isso é muito simples de você saber que os principais atos ou índice de violência são extremamente mais altos nas capitais. Isso não é só em Dublin, na Irlanda. Em Londres é a mesma coisa, em Paris é a mesma coisa, em Nova York é a mesma coisa, São Paulo, Rio de Janeiro. O que essas cidades têm em comum? As capitais são grandes centros urbanos que atraem muitos imigrantes. Obviamente que nessas cidades, quanto mais gente... O país, o planeta é constituído por ser humano. E aonde tem muita gente sempre tem problema. Problemas sociais. Então, nas capitais, você vai ver pessoas, infelizmente, um grande índice de
dependentes químicos, pessoas que não vão fazer mal, não vão te violentar nem nada, mas vão ficar ali sentado numa rua movimentada de turista, com um cobertorzinho, aquele semblante de zumbi, com um copinho esperando que as pessoas joguem moedas ali para comprar mais drogas. Não fazem mal a ninguém, porém polui o ambiente. Não é legal, entendeu, pessoal? E você vê isso assim praticamente em todas as ruas, né? Sim, vão existir furtos, vão existir assaltos e também podem existir homicídios, né? Agora, se a gente entrar aqui vamos entrar aqui no Google e vamos fazer uma pesquisinha rápida aqui, ó. Vamos colocar aqui safest. Os países mais seguros do mundo. Vamos abrir alguns aqui, ó. Os primeiros aqui. Os países mais seguros do mundo. Olha lá, ó. Quem tá aqui? Opa, abri demais. Primeiro lugar, Islândia. Segundo lugar, Dinamarca. Opa, quem tá em terceiro lugar do país mais seguro do mundo? Irlanda. Vocês querem que eu vá procurar o Brasil aqui? Será que aparece? Não, o Brasil não aparece. Quarto lugar, Nova Zelândia, Áustria, Singapura, Portugal, Irlanda em terceiro lugar. Os 15 países mais seguros do mundo. Islândia, Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Áustria. Gente, às vezes eu entendo, né, a condição que você... Poxa, eu quero sair do Brasil, mas eu quero ir para um país que eu não tenho... Eu quero sair do Brasil para não ter mais essa noia de ter que sair de casa e ficar olhando para os lados, não poder usar o celular na mão, tomar cuidado na hora de entrar dentro de casa, não poder andar tarde da noite sozinho na rua. E eu vou te dizer uma realidade. Infelizmente, você vai continuar com essa antena sempre ligada em Dublin. E a Irlanda continua sendo um dos países mais seguros do mundo porque 90% dos índices de violência, seja assalto, furto, né, homicídio, ataques violentos, estão em Dublin. Estão em Dublin. Se você colocar nos jornais irlandeses, Limerick foi uma cidade que teve recentemente um ato de violência contra um brasileiro. Mas se você for procurar Cork, Galway, dificilmente você vai conseguir encontrar alguma coisa. Homicídio há muitos e muitos anos atrás. Agora, vamos pegar uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo. Eu fui criado numa cidade chamada Rio Claro. Em Rio Claro, todo dia tem um incidente de homicídio com intenção, né? Rio Claro, uma cidade, se eu não me engano, acho que tem 200 mil, 300 mil habitantes, tá? Só que Dublin é uma cidade extremamente pequena. A Irlanda é um país pequenininho. Então, Dublin tem 1 milhão de habitantes, tá? Isso assim, contando com os condados. Não é nem só o centro ali, tá? Contando com as towns, as vilas em volta. Então, se os principais homicídios estão se concentrando ali numa cidade pequena, óbvio que a Irlanda vai acabar subindo nesse ranking, porque o índice de ocorrências, né, de atos violentos para cada 100 mil pessoas é muito pequeno se for comparado a outros países como Estados Unidos, por exemplo. Ah, mas, gente, não adianta falar, não, mas o Brasil e os Estados Unidos são países extremamente maiores. Aqui a gente está falando de cálculo a cada 100 mil habitantes, quantos relatam atos de violência, tá? Então, para nos 100 mil habitantes. Não tem dessa, tá? Então, quer dizer, se você... Xenofobia e violência. Se você tem medo de sofrer algum ato de xenofobia fora do seu país, é melhor você ficar em casa e não sair na rua, nem no Brasil, porque a gente vive num mundo de seres humanos e o ser humano é preconceituoso. Isso é histórico, gente, infelizmente, tá? Se você tem medo de sair para ir para um outro país e sofrer algum ato de violência, talvez valha a pena você repensar e não sair de casa, porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A Irlanda, sim, existe violência. Portanto, você sabe que existe e sabe onde está. É só você evitar, certo? Outro ponto que o pessoal tem ficado bastante preocupado é a questão da acomodação, que é algo, pessoal, sinceramente, que já deu uma boa aliviada. É claro que não está no melhor cenário, tá? Eu ainda peço para que vocês evitem viajar entre agosto, setembro e outubro para cidades
que tem grandes centros acadêmicos, grandes universidades, porque é poucas acomodações mesmo, já está melhor, porém ainda são poucas, tá? E nessa fase do ano, quando começa os cursos universitários, que é em setembro, agosto, setembro e outubro, fica horrível de achar acomodação. Cidades turísticas como Galway, por exemplo, evite viajar entre maio e junho até final de outubro, porque as acomodações a partir de meados de maio, meio de maio em diante, ficam mais escassas, porque as acomodações que estão disponíveis no Daft, muitas saem para ir para o Airbnb, para ganhar muito mais, né? Hosting Power já não tem mais nada. Os hostels, quando você vai ver, se achar vaga, vai estar coisa de 50 euros a diária, dos mais baratos, quartos com 10, 15 pessoas, entendeu? Então, continua ruim, sim, de acomodação, mas já está muito melhor do que estava 2 anos atrás, na maioria das cidades, tá? Custo de vida subiu? Subiu. Salário, porém, subiu também. Se eu não me engano, acho que hoje a Irlanda tem o segundo ou terceiro maior salário da Europa, tá? Custo de vida subiu no mundo inteiro, né, gente? Então, independente para onde você vai ter aí países com bom poder de compra ainda, seja para comprar produtos eletrônicos, comprar carro, enfim, para fazer viagens, né? Vai estar muito mais barato no Brasil, mesmo ganhando um salário mínimo, tá? E aí, aqui que entra um ponto importante, pessoal. Vocês precisam parar de pensar só no dia seguinte. Vocês precisam pensar num plano um pouco mais estendido. Você precisa pensar num plano um pouco mais a longo prazo. Eu sei que o seu objetivo é chegar na Irlanda, aprender o inglês, arrumar um trabalho qualquer com a sua limitação do inglês e ir melhorando, né? Só que você precisa saber aonde você quer chegar. E aqui eu já garanto para você, ninguém em sã consciência na Irlanda, seja irlandês, europeu ou imigrante internacional, quer ficar pagando aluguel. Tá todo mundo no mesmo objetivo, juntando dinheiro para dar os 10% da entrada do seu tão sonhado imóvel. E aqui é uma garantia que eu estou te dando. É extremamente, muito mais fácil você comprar um imóvel em um país como a Irlanda do que no Brasil. Por que é mais fácil? Muito menos burocracia, juros muito ridículo, muito mais baixos do que no Brasil. Eu já fiz um vídeo fazendo comparações de juros de hipoteca de imóvel, juros para financiamento, né? Tanto de imóvel quanto de carro. E as pessoas não querem ficar vivendo de aluguel, porque aqui você dá 10%, que é bem menor que aqui, acho que no Brasil são 20%, alguma coisa assim, ou às vezes até mais, né? Os juros são extremamente altos, você fica pagando uma vida toda, às vezes paga 2 ou 3 imóveis, né? Então, é totalmente possível hoje você com 2 a 3 anos na Irlanda, se você tiver um planejamento bonitinho, tiver uma vidinha regrada, você conseguir benefícios do banco para conseguir comprar o seu imóvel. Então é tudo uma questão de fase, tudo uma questão de objetivo e planejamento, tá? E por último, pessoal, qual a quarta questão aqui que o pessoal está reclamando que não consegue emprego? Que não consegue emprego, eu já falei aqui, né? Que é a falta de emprego. Gente, na Irlanda não falta emprego. É claro que a gente está falando de um país pequeno, então tomem muito cuidado quando vocês estiverem decidindo qual cidade vocês vão fazer o seu intercâmbio. Saiba que, primeiro ponto, você vai atuar na área voltada para o turismo. Ou talvez trabalhar como delivery, ou talvez trabalhar em coisas mais assim aleatórias, como por exemplo mudança, ajudar a carregar móveis para fazer mudança das pessoas, mas que não é tão comum assim, fazer faxina em lojas, hotéis, etc. Porém, gente, tem muito mais vagas nas cidades pequenas na alta temporada, que é ali agora, a partir de maio, finalzinho de maio para junho já começa as contratações. Tá? Então não adianta você querer chegar numa cidade como, por exemplo, Waterford ou Athlone ou Naas, por exemplo, em janeiro, fevereiro, achando que vai ter emprego sobrando. Não vai. Não vai, porque já não são cidades turísticas. Tá? Porém, a Irlanda num todo, existe um fluxo muito bom de turismo, até mesmo nas pequenas cidades dos viajantes. Né? Pessoas que vão fazer mochilão, alugam um carro, ficam rodando a Irlanda por 2, 3 semanas.
tá? Então, mesmo em cidades pequenas assim, é muito importante que vocês saibam se pontuar o momento certo de chegar para você não gastar, para você ter tempo, né, hábil para se preparar, arrumar uma acomodação, tirar sua documentação e começar a aplicar para as vagas no momento próprio para isso, tá? Não estou querendo dizer aqui, pessoal, que se você chegar em janeiro, fevereiro, você não vai conseguir emprego de jeito nenhum, você vai ficar 3, 4 meses sem trabalhar. Possivelmente não, tá? A maioria das pessoas, pelo menos, que chegaram nessa época, estão trabalhando. Tiveram mais dificuldades, mas não faltou oportunidade. Às vezes, as pessoas também não sabem que é importante que você saiba da necessidade do inglês básico estar redondinho. O básico do básico, gente. Você precisa do inglês básico para poder se comunicar numa entrevista. Mesmo que seja limitado, mesmo que seu vocabulário seja limitado, mesmo que você use frases simples e às vezes sem tempo verbal, as pessoas elas querem saber se você vai bem, se você desempenha bem aquela função, tá? Você não vai precisar ser você não vai trabalhar com vendas, né? Você não vai trabalhar com uma função que você precisa ser realmente ter uma boa comunicação, tá? Para finalizar aqui, pessoal, olha só, da onde eu tirei aqui a ideia para esse vídeo aqui, né? Eu tava olhando aqui uns comentários, né, no último vídeo de Limerick, que infelizmente para quem não viu, eu recomendo, não tá valendo a pena, tá? Já tem uns anos que eu falo isso, ir para Limerick, né? E a Raquel Numer, né, ela comentou o seguinte, olha, que chato, eu tô no processo da cidadania italiana e ia para Irlanda aprender inglês. Não, vou, eu acho que faltou ouvir aqui. Pior que a Irlanda é o único país da Europa que posso estudar inglês com passaporte europeu. Aí o pessoal vai comentando aqui, né? Se a questão for apenas estudar inglês, o Reino Unido pode ser uma opção. Curso de até 6 meses você pode fazer com visto de turista. Pois é, o duro é arrumar dinheiro para ficar 6 meses sem trabalhar num país com custo de vida em Libra, né? É uma opção? Sim, fazer um curso de curta duração, né, gente? O outro respondeu aqui, muitas pessoas vão para Malta para aprender inglês. A Camila falou, pô, Malta pode também, se não me engano. Malta pode trabalhar, sim, pode. Pretendo ir para Irlanda com passaporte europeu também, italiano. Porém, para morar e possivelmente morar em um lugar depois, se o foco for apenas o inglês. Acho uma boa também, mas depende de qual lugar da Irlanda. Olha, tá vendo? Isso aqui tem um pouquinho mais de senso, porque assim, procure saber exatamente o que seria melhor para você na Irlanda. É Dublin? É Cork? É Limerick? Uma cidade pequenininha? O que tem nessa cidade? Tá? Lembrando, gente, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato, tá? Toda a nossa equipe. Se você precisar de ajuda para fazer essas pesquisas, a gente está aqui disponível, tá? O Biel falou o seguinte, olha, eu tô na mesma situação, Raquel, já morei na Itália, na Austrália, agora quero voltar para a Europa. Irlanda seria ótimo por falar inglês, mas tenho visto tantos e tantos problemas no país, principalmente sobre a violência, que já estou mudando de ideia de ir para a Irlanda. Como já disseram nos comentários, Malta também é uma opção para aprender inglês, apesar de eu ter lido relatos que o inglês deles é um pouco ruim. Pessoal, os malteses não falam inglês, tá? E o país parece ter parado no século passado, pois é permitido fumar dentro dos estabelecimentos, transporte público não funciona, é um lixo. Realmente, assim, isso aqui ele tem razão em algumas coisas. Olha, em Malta, os malteses não falam inglês entre eles, tá? A primeira língua lá é o maltês, é um idioma impossível de entender. O inglês é o segundo idioma e muito utilizado, porque o segundo PIB mais, a arrecadação do segundo maior PIB de Malta vem do turismo, depois dos games, da tecnologia, né? Então tudo lá está em inglês, né? Sinais, restaurantes, cardápio, enfim. E aí, claro que na escola de inglês você vai aprender inglês com seus alunos que falam inglês com você, os professores falam inglês, obviamente, tá? Mas realmente... E é um país maravilhoso, assim, lindas praias, um país quente. Eu acho que é bacana ter uma experiência, assim. Mas aí depende muito do que você está procurando, né? Pode fazer sentido sim o que ele está falando. O user falou, como foi sua experiência morar na Itália? Gostou? Puxa, eu estava vendo esses dias. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos focar aqui. Vou pesquisar sobre isso. Exatamente por isso Malta não me chama atenção. Li várias coisas negativas a respeito de Malta. Bom, gente, então... o que você vê aqui, né? O Biel, por exemplo, que já morou na Austrália e tal, e agora está com medo de ir para a Irlanda, que é o terceiro país mais seguro do mundo por causa de violência. Por quê? Porque acha que Irlanda só existe Dublin. E é só em Dublin que você vai ter oportunidade. Não é, gente. Não é. Olha aqui os vídeos do canal. Quantas pessoas dando depoimentos aqui, morando em cidades como Cork, como Waterford, como Athlone, como Galway.
pessoas trabalhando em diversas áreas, áreas de engenharia, áreas de tecnologia. Não é só em Dublin. Óbvio que numa cidade maior você vai ter mais opções de vagas disponíveis, tá? Mas não é impossível você conseguir as coisas no interior também. E no interior que você vai guardar mais dinheiro, tá, pessoal? Então, pensem nisso. Existe xenofobia na Irlanda? Sim, muito menos do que no Brasil. O brasileiro adora venezuelano? O brasileiro adora chinês? Será? O que vocês veem por aí? Existe violência na Irlanda? Sim, principalmente em Dublin. Talvez um pouquinho sim no interior, mas quase nulo. Onde tem mais violência? No Brasil ou na Irlanda? As acomodações estão ruins? Sim. Tá caro? Tá caro. Me fala aí, Malta tá barato? Austrália tá barato? Canadá tá barato? Estados Unidos é barato? Eu acho que a Irlanda, de todos esses países, tirando Malta, é o mais barato, tá? E a falta de emprego, gente, não sei nem o que comentar, que estão dezenas e centenas de relatos aqui no YouTube, tá? Aqui nos nossos podcasts, pessoal. E eu vou continuar fazendo, tá, pessoal? Só esses últimos 2 meses que eu dei uma parada realmente para focar em estrutura aqui da Enjoy. Mas a gente vai voltar com os nossos podcasts sim, tá bom? Espero que esse vídeo tenha dado aí alguma luz para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem chamar a gente aqui no WhatsApp, contato aqui na descrição do vídeo. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!